Olá! Existem épocas na história do ser humano em que alguma arte se destaca. Muitos concordam que na época atual, aquela arte que é a mais popular, que encanta pessoas de todas as idades, é o cinema. Então esse é um tema muito inspirador para a gente fazer um registro no nosso diário. E hoje eu vou comentar o filme O Menino que Descobriu o Vento. Seja bem-vindo ao canal do Livro Criativo. Aqui a gente faz uma prática com diários gráficos que serve para a gente recolher de forma criativa e sensível aquelas coisas que mais nos interessam. E depois a gente mostra o que a gente colocou no diário para os outros e tem uma troca de experiências. Com essa participação ativa, a gente pode conhecer melhor a nós mesmos e também os outros. E assim tem uma interação mais significativa diante das coisas que acontecem na nossa vida. Com relação ao cinema, que é o nosso tema de hoje, alguns autores concordam que ele faz uma conexão, uma espécie de combinação entre outras artes que já existiam antes do cinema. Então havia uma classificação que relacionava 6 tipos de arte. Eram as artes plásticas relacionadas com o espaço e as artes rítmicas, que tinham a ver com o tempo. Então as artes plásticas eram a arquitetura, a pintura e a escultura. E as artes rítmicas relacionadas ao tempo eram a música, a dança e a literatura. Então, um teórico italiano no início do século XX, chamado Ricciotto Canudo, vai apresentar o cinema como sendo a 7ª arte, aquela que tem a capacidade de juntar as artes plásticas com as artes rítmicas. E assim, tem a possibilidade de dar movimento às artes plásticas. Como o cinema é essa arte que melhor representa o nosso tempo, que mostra esse movimento da vida que passa cada vez mais rápido aí ao nosso redor, então é uma arte que pode facilitar a nossa entrada. E eu acho que aí elas nos sensibilizam. E esses momentos são muito bons para a gente registrar no diário. Quer dizer, aquelas coisas que a gente percebe que nos tocam em um filme. A gente pode registrar qualquer coisa do filme, basta que ela te toque. Pode ser um sentimento, a ação de algum personagem, a reação, diante de algum acontecimento, pode ser alguma associação que você faz com a sua própria vida, uma descoberta. Eu resolvi fazer o meu registro baseado em um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Eu me interessei porque é uma história real e, primeiramente, foi contada em um livro autobiográfico. É a história de um menino que vive num país muito pobre da África, chamado Malawi, próximo a Moçambique, no sudeste da África, e vive lá com a família dele. Eles trabalham com agricultura, mas de repente começam a acontecer diversos problemas que agravam a pobreza deles. Então é aí que o menino começa a aparecer. A inteligência dele, a força de vontade, a resiliência, começando a resolver certos problemas, e até que ele vai conseguir fazer uma espécie de equipamento que aproveita o vento para gerar energia elétrica. Esse filme me tocou de diversas formas. Primeiramente, aquele menino nos cativa, Ele é muito inteligente, muito sensível, muito determinado, e então ele usa muito da criatividade. Ele até faz o equipamento dele com peças recicladas, que ele vai num lixão pegar. Isso tudo eu associo um pouco aqui com o que a gente faz no Livro Criativo também, A gente tenta utilizar a criatividade acima dos recursos, Mesmo que a gente não tenha certos recursos, a gente pode usar a criatividade, e usar materiais alternativos para realizar as coisas que a gente quer. E outra coisa também que não dá para deixar de enxergar ali é um paralelo com a realidade brasileira, com os problemas que a gente tem aqui, inclusive nesse momento, com relação ao desmatamento, que ali traz a seca no filme, A gente vê os problemas que traz para a natureza, também o acesso à escola, lá é uma escola paga, então dificulta que aquelas pessoas pobres consigam ir para a escola, inclusive o menino, e também toda a questão racial, e tudo isso acho que toca a gente. Então agora eu vou mostrar como é que eu fiz o meu registro.
Esse foi o meu registro baseado em um filme. Se por acaso você tiver alguma ideia de um filme interessante para a gente fazer um registro, pode deixar aqui nos comentários. Seria muito bom se a gente pudesse um dia escolher um desses filmes e todo mundo fazer junto, né, os seus registros aí, as suas anotações sobre um único filme, que a gente trocar essa experiência. Então, se gostou do vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações e tenha uma boa semana. Até o próximo vídeo.